Olá, estudantes da pós-graduação em Educação Física. Eu sou a professora Lídia Bezerra e eu estou aqui te dando as boas-vindas à nossa aula número 2 de Estatística. E a gente vai começar hoje com um tema bem polêmico, tá? Imagina só que você está começando o seu estudo e você precisa fazer seu projeto para submeter ao comitê de ética e a gente precisa de um cálculo amostral, né? É como se fosse assim, uma premissa. Fazer um cálculo amostral. Bom, para a gente fazer um cálculo amostral, a gente precisa lembrar dos conceitos de população e amostra, que nós abordamos na aula número 1. Se você não viu, por favor, vai lá, leia, por favor, intere-se desse assunto para que a gente possa dar continuidade. Porque eu te pergunto, será que você está pronto para fazer um cálculo amostral? Vamos descobrir isso agora? Então, vamos supor que você conhece sobre a sua população, tá certo? E você quer extrair um pedaço dessa população, ou seja, um número X de indivíduos. Isso aí a gente chama de amostra. E a gente quer que essa amostra seja representativa para a população. Por quê? Você tem dinheiro para poder avaliar toda a população? Você tem tempo para isso? Ou seja, imagina um mestrado, 2 anos. 2 anos de muita loucura passa muito rápido. Doutorado você tem um tempo maior, mas mesmo assim, dependendo do estudo, às vezes não vai dar tempo. E às vezes nem temos dinheiro para isso, né? Aí você está querendo alcançar esse tripé em que você tenha tempo suficiente para fazer essa coleta, você tenha qualidade nessa coleta e você tenha o dinheiro suficiente para isso, né? Estou falando você, mas pode ser por uma bolsa que você recebe, pode ser por recursos de editais que você receba. O importante é que você entenda que tem que ter esse tripé aí equilibrado, tá certo? E aí nós temos que lembrar o seguinte, quando nós vamos fazer cálculo amostral, a gente precisa da sua variável. Qual é a sua variável-chave? Já pensou nisso? Já pensou? Você tem a sua variável-chave? Ótimo. A sua variável-chave, ela é qualitativa ou categórica? A sua variável-chave é quantitativa ou numérica? Porque dependendo dessa situação, o cálculo amostral vai ser baseado em algumas premissas. Por exemplo, se for qualitativa ou categórica, ela vai depender da frequência esperada. Tá? Ou seja, quanto mais próxima de 50, maior a variação amostral. Então, assim, a gente vai comentar do porquê desses 50%. Espera um pouco. A sua variável é quantitativa ou numérica? A gente vai depender desse desvio padrão. Vamos verificar o desvio padrão que tem aí na população? Se é que você tem essa informação da sua população, né? Então, quanto maior o desvio padrão, maior será a variação amostral. Mas eu volto uma outra pergunta para você. Você sabe o que é um desvio padrão? Você sabe o que esse desvio padrão representa? Você está pronto para fazer o cálculo amostral hoje? Vamos lá. Espera, não responde agora não. Olha só o que a gente precisa saber para fazer o cálculo amostral. Baseia-se na diferença do efeito. Que efeito é esse? Bom, a gente vai falar sobre o que é o conceito de efeito dentro de uma pesquisa. A gente precisa saber desses efeitos para entendermos dessas medidas de efeito. Tá? Talvez você tenha ouvido falar tamanho de efeito. Tamanho de efeito. O que é isso? O que isso significa? Nós precisamos entender de probabilidade. Você está entendendo de probabilidade? Você sabe o que é o erro tipo 1? Você sabe o que é o erro tipo 2? Quando eu leio aqui, ó, rejeita quando é verdadeira. Rejeita o quê? A hipótese nula. Você sabe o que é a hipótese nula? E você sabe o que esse valor 0,05 representa? Mas eu preciso saber se você sabe mesmo. Ah, professora, eu sei um pouquinho, já ouvi falar, eu dou uma olhada, às vezes eu leio nos artigos, eu sei sobre esse valor, é um valor meio específico, sim, mas eu já sei quando é significativo e tudo mais. Mas quando é para o cálculo amostral, você tem noção de que isso representa? Tá? O que é esse erro tipo 2? Porque a gente quer minimizar os erros, né, quando a gente faz a nossa pesquisa. Então, você precisa saber o que é o erro tipo 1 e o que é o erro tipo 2. Você não adianta proteger só o erro tipo 1. Você não adianta proteger só o erro tipo 2. Você não quer erros na sua pesquisa, mas vai ter. E você precisa equilibrar isso aí, tentar equilibrar, certo? E poder do estudo, o power. Você também tem noção sobre o que é o power? Não? Sim? Mais ou menos? Já ouviu falar? Muito bem. E aí, gente, a gente vai entrando, caindo numa realidade, tá? Qual é a precisão?
Qual é o erro máximo estimado? Qual é a quantidade de erro que você vai permitir para a gente fazer esse cálculo amostral? Qual é realmente o nível de significância que você está afim de abordar? Você tem noção disso? Porque, por enquanto, hoje eu falo, vamos falar sobre cálculo amostral? Você já abre esse sorriso, como diz aqui o nosso artista, né? Ele está mostrando um sorriso bem bonitinho, aí eu pergunto tudo isso aí. Você sabe o que é isso? Se não, você já mudou a sua cara, né? Você já ficou meio triste. Porque eu não sei o que é isso, professora. Eu não sei como é que eu controlo isso. Eu não sei de onde eu vou tirar o tamanho do efeito. Eu não sei. Eu não tenho noção nem da população, se ela realmente existe em algum estudo, professora. E é aí que eu falo para vocês que vocês se estressam porque vocês estão querendo saber do cálculo amostral de cara. Mas para saber do cálculo amostral de cara, a gente precisa ter alguns conhecimentos básicos em estatística. E esse é o objetivo da disciplina, é a gente fortalecer a básica, né, a disciplina básica de estatística, para que você avance com qualidade nos seus estudos dentro da pós-graduação. Então, eu falo para você, vai ter de esperar. Por quê? E é sem malcriação, tá certo? Vocês precisam esperar. Eu preciso explicar algumas coisas. Eu sei que você não vai se aguentar, que você vai lá no YouTube, que vai olhar em livros, que vai olhar em artigos sobre como faz o cálculo amostral. E eu acho isso muito bom. Inclusive, vai lendo mesmo e procura botar um filtro na sua cabeça e fala assim, eu estou reservando esse espaço aqui de tempo para o meu cérebro entender sobre cálculo amostral, porque quando a professora falar, eu já quero estar mais, digamos assim, com mais intimidade com o assunto. Ok, mas por enquanto você vai precisar esperar. Então, eu precisei falar um pouquinho disso aí, só para dizer que a gente não vai ver sobre cálculo amostral, porque a gente precisa entender sobre essas relações entre as variáveis. As análises univariadas, as bivariadas e as multivariadas. Então, essas coisas precisam estar bem estabelecidas na cabeça e também, gente, a gente precisa estar com conhecimento básico dessa estatística, tá? Eu não vou nem perder tempo aqui, por enquanto, com esse slide e já quero falar com vocês o seguinte, vamos começar do começo? Vamos começar do começo? Vamos começar lá da sua planilha? Eu sei que muitos de vocês já têm muita experiência com as suas planilhas em Excel, mas vamos só relembrar sobre essa organização e tabulação dos dados, porque a sua estatística ela já tem que começar o mais correto possível já daqui, dessa organização, dessa tabulação dos dados. Né? Eu estou fazendo tanta pergunta, né? Você sabe fazer uma boa planilha? Como é que é a sua planilha lá em Excel? Ela é muito colorida, ela é muito cheia de comentários, ela é uma planilha dinâmica, tu clica lá, já aparece um gráfico e tudo mais? Beleza. Porque quando a gente vai exportar essa planilha para o Excel, para o SPSS ou para qualquer outro programa que você for usar, essa planilha ela tem que ser uma planilha básica, eu chamo de planilha matriz, onde você vai ter todos os seus dados de forma sequencial, tá? E a minha sugestão é, por mais que você coloque planilha dinâmica, eu juntei uma cédula com a outra, professora, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não faça. Você precisa de uma planilha muito tranquila, muito básica, que eu chamo de planilha matriz, tá? Tem gente que pergunta, Excel ou SPSS? Os dois, tá bom? Para mim a resposta é os dois. Então você vai mexer sim com Excel, que é onde você pode colocar cor, você pode colocar algum lembrete, né, oculto ali, não escrever dentro da cédula, mas inserir um comentário. São coisas assim que você sempre volta nessa planilha para poder dar certo, tá? Uma coisa que eu vou te falar, salve a planilha por data. É só uma dica. De repente você tem uma outra forma de fazer que é até melhor do que essa dica que eu estou dando. Que bom. Eu quero que você seja uma pessoa organizada, tá? Então você vai salvar essa planilha matriz, escreve lá, por exemplo, matriz, deixa uma pasta lá nos seus arquivos escrita planilha, né? E aí dentro dessa pasta você coloca outras pastas. Por exemplo, você tem ali uma planilha, você pode ter uma pasta com o nome de desatualizado. Porque, por exemplo, hoje é dia 11 de fevereiro. Eu vou e já salvo, antes de começar a mexer nessa planilha, eu vou em salvar como e já coloco dados. Pode ser pesquisa, sei lá, pode ser mestrado, mas põe a data, 11 de fevereiro. Pronto, salvou. A da data anterior, você coloca na pasta de desatualizado. Deixa sempre lá, porque vai que dá algum problema e você precisa voltar naquela data que você lembrou que modificou isso. Tá bom? Por favor, faça isso, tá? Agora, a planilha matriz, deixa ela quietinha. Deixa ela lá, tá? Quando for amanhã, no dia 12, né, de fevereiro, aí você abre a planilha,
Você já começa pelo salvar como, salva pela data de hoje, e aí essa data do dia 11 você coloca lá no desatualizado. Isso é só uma dica, tá bom? Então seja organizado e faça o backup sempre. Gente, pelo amor de Deus, tá? Coloque esse negócio em tudo quanto é lugar. Pendrive, HD, e-mail, nuvens, mas não deixa num lugar só. Faça backup sempre. Olha, eu já conheci gente aí que já perdeu mestrado, já perdeu doutorado por conta de deixar só a planilha somente no computador e deu esse problema todo, tá certo? Sejam responsáveis. Muito bem. Vamos lá, formato da planilha. Então, olha só, eu tenho aqui um exemplo de planilha, ela não está perfeita justamente de propósito, para que vocês identifiquem algumas coisas. Essa é a planilha, por exemplo, do meu doutorado. Eu tenho aqui o meu modo de organização, mas talvez o seu seja muito melhor que o meu, tá? Então, lembra de fazer isso aqui, ó. Eu quero apenas, eu não, né? Eu sugiro que você coloque uma linha somente para as colunas. Não me coloca aqui linhas, como é que chama? Uma planilha dinâmica em que você condensa uma linha com a outra, transforma ela numa linha só. Por exemplo, você pega às vezes 3 linhas aí e transforma numa só para colocar um tipo, identificar isso ou aquilo. Não há necessidade, tá? Então coloca tudo que você precisar de nome de coluna aqui, tá certo? Ah, professora, mas eu estou colocando, sei lá, ó, essa parte todinha aqui que é do pré, aí eu coloquei um título aqui maior e juntei com as outras linhas e escrevi assim, pré. Não faça isso, tá? Porque lá no SPSS você vai precisar ter essas coisas bem específicas. Então, coloque tudo que tem de pré, depois tudo que tem de pós. Tem gente que faz assim, ó, peso pré, peso pós. Isso para quem está fazendo pré e pós, tá certo? Ou, sei lá, não, professora, eu tenho 3, 4 medidas. Então, põe peso, momento 1, peso, momento 2, peso, momento 3. Procure facilitar. Procure facilitar, tá certo? Então, eu tenho aqui uma coluna com nome, eu tenho a coluna com tubo, porque eu mexi com coletas, né, sanguíneas, extrair DNA, medidas bioquímicas, então eu tenho o número do tubo. Eu tenho aqui uma variável chamada grupo, e aí eu coloquei nessa variável chamada grupo, deixa eu colocar aqui para vocês verem, mostrar aqui para vocês, um comentário, ou seja, eu não escrevi nas cédulas, eu inseri um comentário, por isso que tem essa marcaçãozinha vermelha, e aí eu coloquei código. Então, o código número 1 era do grupo experimental e o código número 2 era aquela pessoa que fazia parte do grupo controle. Simples como a água, não é isso? E a mesma coisa aqui com o fuma, 1 fuma, 2 não fuma. Ou seja, eu transformei ela em binária. Ah, professora, mas tem aqueles que eram fumantes. Mas para esse caso aí, eu só queria saber se estava fumando ou não fumando naquela hora. Tá certo? Mesma coisa que nível de atividade. Esse aqui, por exemplo, já é uma variável categórica ordinal. E eu codifiquei também. 1 como sedentário, 2 irregularmente ativo, 3 ativo, 4 muito ativo. Presta bem atenção. Codifique bem as suas variáveis, tá bom? E tem que tomar bastante cuidado, gente. Olha só. Então, aqui foi minha organização. Eu botei tudo pré primeiro, depois botei tudo pós dessa variável peso. Depois eu pego tudo pré, tudo pós da estatura. Mas isso foi uma forma que eu encontrei que ficou mais fácil para mim. Você pode fazer o que você quiser. Eu quero que facilite para a sua vida, tá bom? Eu poderia ter colocado peso pré e peso pós logo um do lado da outra. Já fiz isso e faço isso também, tá? Estatura pré, estatura pós. Faço isso numa tranquilidade, tá? A gente já tem essas coisas preparadas e fica mais fácil para as próximas experiências que você tiver. Toma muito cuidado com essas situações, né? De você ter ali, ter digitado sem querer, e aí digitou o valor, mas na verdade, né? Lá 2 da manhã, 3 da manhã, já cansado, o dedo escorregou e acabou, foi acrescentando uma fórmula aí, você fala, gente, que valor é esse? Aí você tem que voltar lá no papel, sei lá se você usou papel, ou lá no seu programinha que você fez lá no tablet, no computador, enfim. Você precisa tomar bastante cuidado ao passar essas informações para sua planilha. E tomar cuidado com números absurdos, por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa que estava com um peso de 200 quilos, ou seja, não tinha nem condição de eu ter uma pessoa de 200 quilos por conta do IMC, que a gente determinou como critério de inclusão. Então, alguém digitou errado, ou foi você, ou foi sua equipe. Então, tomar bastante cuidado com isso aí, tá? Isso a gente vai observando na hora que a gente vai fazer a estatística descritiva.
E tomar cuidado com ponto e vírgula. Ou você põe ponto, ou você põe tudo, vírgula. Porque essas coisas precisam ser codificadas quando você leva para os programas. Tem programa que aceita vírgula, tem programa que aceita ponto, tem programa que você pode falar assim, ó, tá ponto, mas entenda como vírgula. Então, por favor, prestem bem atenção, oriente a sua equipe, capacite a sua equipe para tal. Perfeito? Tomar cuidado para não misturar número com letra. É o que eu falei para vocês, né? Às vezes você está lá 2, 3 da manhã, já está super cansado, tem que entregar a planilha lá para o orientador, para a orientadora, e se fala, meu Deus, preciso terminar isso hoje, e o dedo escorrega, e aí vai digitando letra com número. Tomar bastante cuidado em relação a isso aí. Lembrando que o programa que a gente vai usar é o SPSS, tá? Que a sua sigla significa Statistical Package for Social Science, e a primeira versão foi feita em 1968, tá? Bem de antiguinho esse programinha aí. Esses são os caras, né? Norman Neal, Hadley Hume e Dale Bent, tá? Esse aí foi desenvolvido lá na Universidade de Chicago e é famoso, né? Talvez um dos programas mais famosos aí. A gente vai usar essa interface do SPSS. Acho que todos vocês já estão cutucando aí no SPSS, para quem nunca teve experiência, para quem já teve, já conhece um pouquinho disso aí. Na hora que a gente clica lá no programa e abre, a gente tem essa interface aqui. Pode estar um pouquinho diferente por conta das versões que você já tem, mas é basicamente a mesma coisa, tá certo? Ele me traz essa janela aqui principal, onde tem as últimas planilhas com as quais eu trabalhei, mas se você quiser, né, você só fecha isso aqui e vem em File. Gente, outra dica. Eu vou trabalhar com SPSS na versão em inglês. Então, se você instalou na versão português, eu quero que você volte para a versão em inglês. Por quê? Para treinar o seu inglês. Não é isso? Isso é importante. Por favor, treine o seu inglês, tá? Não, quero manter português, professora, porque o comando vai ser o mesmo. Tudo bem, não vou obrigar ninguém a nada. Eu quero que você entenda, tá certo? É igual videogame, você vai memorizar ali o passo a passo e eu quero que você entenda, interprete bem essa estatística, tá bom? Bom, então está aqui mais uma vez, só para vocês terem uma noção qual seria o local onde a gente pode abrir a nossa planilha. Aqui vai ser, se você quiser digitar na própria planilha, enfim, né? Como a gente já falou, eu sugiro que você comece pelo Excel e depois exporte para lá. E aí você dá um OK, nesse caso você vai ou abrir ou vai digitar. Eu já tá com cancelo aqui, já vou no File, Export, Open, e aí vai, tá? Então aqui são mais algumas dicas sobre a interface. Então a gente tem o Data Editor, tá? Então você vai fazer aqui é o local onde você vai editar os seus dados, se você vai mexer na digitação deles e tudo mais. E aqui a gente tem o Output View. Esse output aqui, gente, é a janela de resultados. Então, quando você digita, quando você executa um teste estatístico, abre uma nova janela. É a janela do output. Aqui é onde a gente vai ter os resultados, tá? Então, aqui a gente tem todos os resultados possíveis que a gente pediu lá no SPSS. E aqui a gente tem como se fosse um índice. Gente, isso é muito interessante para a gente manter uma organização até do nosso pensamento, porque às vezes você vai fazer várias estatísticas descritivas e esse output vai ficar uma coisa enorme. Aí você fica rolando, né, o botãozinho do mouse para cima e para baixo, aí você, gente, cadê o teste T? Eu fiz análise de 30 variáveis, cadê o teste T desse negócio aqui? Não fica se perdendo rodando o mouse, não. Vem aqui no índice e encontra o que tu está querendo. Aí você vem, clica em cima de alguma das coisas que você quer e pronto, tá? Você pode arrastar, ó, vocês estão vendo essa coluna azulzinha aqui mais sólida, você pode arrastar para você ganhar mais espaço para cá. Você pode arrastar ela para poder ter mais espaço para ler o seu índice, tá? Isso é extremamente importante. Eu, particularmente, gosto de fazer assim. Toda análise inicial, tá? Eu salvo em outputs diferentes. Então, por exemplo, eu fiz lá a estatística descritiva inicial, identifiquei outliers, identifiquei teste de normalidade, sei lá, fiz o básico ali. Não fiz teste estatístico inferencial nenhum. O que eu faço para não ter aquela chuva de informação? Eu pego uma pasta, crio ela, né? Boto assim, SPSS análise, por exemplo, aí abre essa pasta e aí eu tenho pastas específicas, tá? Então, eu tenho as pastas das planilhas já prontas, organizadas, e eu tenho os meus resultados. Então, mas resultado de quê? Então, você pega e constrói as suas pastas baseadas nos resultados que vocês desejam, tá?
sei lá, vamos botar assim, que é da pesquisa do mestrado. Você abre uma pasta de mestrado, e aí você salva tanto a planilha lá dentro, quanto os outputs. E aí você salva o output por categoria de coisas que você fez. Então, por exemplo, hoje eu só vou trabalhar a estatística descritiva. Vou mexer com média, desvio padrão, coeficiente de variação. Vou só fazer a descritiva, vou conhecer os meus dados resumidos. Aí salva lá, descritivos, e bota a data. Tá certo? Bota a data. Porque depois você vai ter que reajustar os dados, se for o caso, mexer com imputação, não, vamos melhorar isso aqui, eu quero inserir mais gráficos. Então, você pega aquilo ali, de novo a planilha, abre, vamos realizar isso aqui, vamos excluir as pessoas que faltam, vamos imputar dados e vamos fazer uma nova descritiva. Ok, então o que você faz? Pega esse output de ontem, né, coloca numa pasta de desatualizados e salva de novo o output, estatística descritiva, reajustada, digamos assim, estatística descritiva com imputação. Você vai determinar, né, o título desse negócio. Aí pronto, fecha, terminou a descritiva, ajustou os dados, vamos começar a fazer os testes estatísticos. Perfeito! Agora o que você faz? Você salva. E a dica é, salve por testes, tá? Eu acho que fica mais interessante. Não mistura, sei lá, o teste T com correlação, não mistura teste T com regressão, não. Ah, professora, eu vou misturar. Tá bom, tudo bem, não precisamos brigar, faz o que você achar necessário, fica à vontade. Eu quero que você se sinta bem ali, ó, desenvolvendo estatística. Aí depois salva ali qual foi o teste que você fez, né, no output, né, o resultado desse teste, teste T, regressão, tá bom? E pronto, ele bota a data, beleza? Então esse é o output view, beleza, olha lá. Aí aqui, gente, na primeira janela que abriu ali da planilha, não do output, né, do data editor, do editor de dados ali, a gente tem várias coisinhas aqui, por isso que eu tô falando para já colocar em inglês, tá bom? Aqui a gente tem o file, o edit, editar, então olha só como você já sabe inglês, para quem mantém em português, né, olha só, tudo arrumadinho. Aí a gente tem aqui os gráficos, janela e tudo mais. Esses daqui que eu não coloquei, esses daqui vocês não vão usar. Por isso que eu nem coloquei aqui, não perdi tempo em colocar nem a tradução, certo? Então, são essas coisas aqui que vocês vão visitar cada vez mais. Principalmente gráficos, pula direct, do Analyze pro começo ali. Aquilo ali tu vai usar a todo momento, tá certo? Bom, vamos lá que a gente está ainda só brincando aqui do que é o SPSS. Então, nós temos aqui o Data Editor, e aí aqui embaixo, no canto direito, eu vou no canto esquerdo, no canto inferior esquerdo, eu vou mostrar aqui, ó, lá embaixo, ó, a gente tem o Data View, painel de dados, e a gente tem o Variable View, tá certo? Isso é extremamente importante, por quê? Porque se você precisar reajustar algumas coisinhas, você vai precisar chegar aqui nesse cantinho inferior esquerdo, tá? Quando você clica aí em Data View, quando você clica aí em Data View, tá? Ele mostra aí onde está escrito var, é o nome da variável que vai estar aí, né? Peso, estatura, nome, porque aqui tá vazio, por isso que tá assim, tá? Então, cada coluna é uma variável, por isso que você não pode mesclar linhas lá no Excel, porque quando chega aqui, chega uma situação, se você não entender bem do SPSS, não tem como você falar para o SPSS que eu quero que você comece a leitura das colunas a partir da terceira linha. Então, tomar bastante cuidado. Quanto mais simples tiver lá no Excel, mais fácil vir para cá, menos tempo você gasta. Presta atenção, tá certo? Então, cada linha aí, um sujeito, um caso. Bom? Normal, igual o SPSS, igual o Excel, tá certo? Quando você clica em painel de variáveis, ou variable view, você vai chegar nesta situação aqui, ó. Onde a gente tem nome, tipo, amplitude, decimais, rótulo, valores, missing, que são os faltosos, colunas, alinhamento, medida, função. Então, vamos lá. Função, no caso, aí eu vou mostrar para vocês o que cada uma dessas aí tem. Quer dizer, não vou mostrar todas, não. Vou mostrar as que vocês vão utilizar, tá? Aqui a gente tem um exemplo da minha planilha. Então, a gente tem aqui os nomes das variáveis, tá bom? O tipo, então a gente tem aqui string. O que é o string? Seria letras, tá certo? Então, no caso aqui, como eu tenho um nome, eu tenho uma variável que é string, tá certo? Então, se você, por exemplo, cuidado, que às vezes você exporta lá a planilha,
Aí vem uma variável que é quantitativa, no caso massa corporal, e aqui está escrito como string. Alguma coisa aconteceu, você precisa ajustar isso aí, tá bom? Aqui a gente tem os decimais, então, por exemplo, vai vir 0 aqui, tá? Ou, de repente, quando você exporta a planilha, já vem aqui alguns decimais. Quantos decimais você quer depois da vírgula? Você tem como ajustar isso, tá? Rótulo, eu acho isso aqui super importante. Tem gente que não põe o rótulo, tá? Mas tudo bem, também consegue ajustar lá. Esse rótulo aqui é muito importante porque às vezes você não consegue colocar o nome inteiro da variável aqui, você coloca uma sigla e aqui você coloca o rótulo. Por exemplo, MC, olha só, ó a minha falta aqui, né? O que é MC, professora? Sei lá, né? Enfim, o que você faz? Bota aqui, ó, no label, massa corporal, tá bom? Aqui eu boto os labels, né, os rótulos, ainda coloco codificação e tudo mais, faço questão de pecar pelo excesso de cuidado aqui. Esses valores aqui é onde você também tem que trabalhar. Por quê? Você tem que dizer para o SPSS que a pessoa que é do grupo 1, o número 1 significa grupo experimental. E a pessoa que é do grupo 2, o número 2 é do grupo controle. Então, você tem que dizer para o SPSS aqui nesse local. Esse é o local, tá bom? E aqui na medida, gente, tem gente que esquece. Tem gente que esquece de falar para o SPSS se é uma medida nominal, se é uma medida ordinal, se é uma medida escalar. Escalar é numérica, é só você olhar aqui, ó, a régua, números, quantitativa, numérica, tá certo? Então, vamos lá, só para vocês terem a noção. Então, a gente tem aqui, cada linha, uma variável, tá certo? E aqui na medida onde você clica, quando você chega aqui, ó, você vai clicar em cima dessa palavra nominal aqui, ou escalar, dependendo do jeito que tiver. E aqui nós temos uma seta azul, você clica nela e aí vai ter as 3 categorias aqui de variável. Qual é a sua variável? Ela é uma variável escalar, nominal ou ordinal? Você tem que fazer a verificação. Não vai me esquecer, porque na hora que vai fazer o teste, professora, por que não deu certo? Aí quando eu vou olhar, e passa 10 minutos, quando vai ver, você esqueceu de fazer a verificação antes de começar a estatística descritiva. E isso aqui tudo é tudo preparo para o SPSS. Presta atenção, tá? E, bom, vamos lá. Essa questão aqui do alinhamento é igual lá no Word, se você quer os seus numerozinhos ali, a sua planilha alinhada à direita, à esquerda, ao centro, a gosto do cliente, tá bom? E na aula prática aí que a gente vai ter, eu vou mostrar como é que a gente vai começar a inserir essas situações. Quem tiver dúvida de como exportar, eu peço por gentileza que você traga, né? Que você fique pronta ali com as suas planilhas do Excel e para poder você aprender a exportar, tá bom? Então, por hora, nossa aula número 2 acaba aqui e a gente se encontra em alguns momentos, né? Qualquer momento aí na nossa aula síncrona. Gente, muito obrigada. Continuem estudando. Um abraço para vocês. Tudo de bom!